Olá, minhas lindas mulheres divas maravilhosas, sejam bem-vindas. Nosso encontro aqui, semanal do Cafofo da Pati. Estou recebendo vocês aqui com muito carinho, muito amor. E hoje a gente vai falar de um tema que me perguntam muito na caixinha de perguntas lá do Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, o meu endereço é Patrícia Crática. Vou deixar aqui embaixo desse vídeo também, tá? Me segue lá para a gente trocar figurinhas, traz os temas para você que são relevantes de coisas que você quer trabalhar no seu relacionamento, na sua vida conjugal, na sua vida amorosa, sexual, a gente poder trazer aqui assuntos relevantes, né, para te ajudar nessa jornada. E para quem não me conhece, deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Eu me chamo Patrícia Krática, eu sou terapeuta de mulheres, facilito esse processo das mulheres de se encontrarem com o seu feminino, abraçarem a sua sexualidade e a sua espiritualidade, porque para mim são dois assuntos que andam ligados, né? Para que elas consigam fazer isso com amorosidade, com compaixão e ter uma vida mais plena, mais gostosa, mais prazerosa, para que elas possam gozar a vida, né? A vida está aí para ser gozada, para ser vivida com plenitude, com alegria, com prosperidade, com abundância. Então, esse é meu grande objetivo. E hoje a gente tem um tema aqui para falar sobre essa questão de ser a mãe, né, do parceiro, seja do marido, namorado, companheiro, que muitas mulheres me perguntam isso. Ah, Patrícia, como é que eu faço para parar de ser a mãe do meu marido? Quando eu vejo, já estou me colocando nessa postura e como que eu saio disso, né? Então, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente poder falar alguns aspectos, tá? Deixa eu dividir aqui minha tela com vocês. Bom, então, aqui, gente, é interessante a gente perceber o seguinte: primeira coisa, né? Identificar isso. Será que eu estou sendo mãe do meu parceiro? Como que eu fico sabendo isso, Patrícia? Como que eu identifico se está rolando essa dinâmica na minha relação ou não? É muito simples, quer dizer, simples olhando de fora, né? Às vezes, quando a gente está no olho do furacão ali, muitas vezes a gente não percebe. Mas acontece em qualquer situação aonde um dos parceiros se percebe superior em relação ao outro, né? Porque aqui a gente está falando. Uma coisa também que eu gosto muito de falar é o seguinte: eu fico falando aqui nesse modelo de relacionamento heterossexual, porque é a minha realidade de vida e também a realidade da maioria dos atendimentos clínicos que eu tenho. Mas isso aqui se aplica também para relacionamentos de mulheres que se relacionam com mulheres, tá? Porque afinal de contas a gente está falando aqui de características do feminino. Então, essa dinâmica de ser a mãe do parceiro ou da parceira, né? Porque, enfim, isso também acontece na relação heterossexual, homossexual. Isso acontece quando a gente tem esse desequilíbrio, quando a mulher ela se percebe superior, maior, mais relevante, mais protagonista, né, da relação, se doa mais para a relação do que a outra parte, o parceiro ou a parceira. E também é interessante falar, gente, que também acontece o contrário, né? Porque tudo é uma questão de ajuste. Porque, por exemplo, se aqui a gente está falando da mãe do parceiro, a gente também tem algumas dinâmicas de relação conjugal, onde a gente tem a filha do parceiro. Mas aí né, é um outro contexto que depois a gente pode fazer uma aula específica sobre isso. Mas então, qualquer situação, qualquer relação que você perceba que está acontecendo esse descompasso, esse desnível entre os dois ali, o casal, tá? E aqui é um bom momento para falar do que é essa hierarquia do casal. A hierarquia, ela é uma das leis sistêmicas. Uma das minhas ferramentas de trabalho é a constelação familiar. E dentro da constelação, a gente entende, né, nessa filosofia sistêmica, a gente entende a questão da hierarquia. Existe uma ordem para que os relacionamentos aconteçam de uma forma harmônica, de uma forma madura e saudável, né?
Só outro parênteses também que é interessante falar. Quando eu estou falando de relacionamento saudável, gente, não necessariamente eu estou falando daquele relacionamento assim que, sei lá, parece que nada acontece, que não tem briga, que não tem discussão. Muitas vezes, esse tipo de relação, ela esconde uma patologia, né? Se você tiver aquela relação muito morna, pode saber que existe ali uma patologia por trás dessa dinâmica. Um dos dois parceiros, um dos dois ali do casal, está sendo muito condescendente, está cedendo muito, e uma hora essa corda ela vai estourar, uma hora, né, a conta vai chegar. Então, um relacionamento ele é feito de trocas. É claro que existe esse equilíbrio, né, entre até onde eu posso ceder, contanto que isso não impacte os meus limites, e até quando eu posso receber do outro. É esse o grande equilíbrio aqui, quando a gente fala da dinâmica de troca no casal. E a questão, ou melhor, então, o relacionamento saudável, né? Quando eu falo saudável, eu estou falando isso, um casal que tem equilíbrio, tá? Que tem equilíbrio no dar e no receber, é um casal que sabe funcionar nas suas polaridades, masculino e feminino. Percebe que eu não estou falando homem e mulher, tá? Cada um de nós seres humanos, a gente tem dentro da gente vamos dizer assim, uma personalidade, uma parte minha que é masculina, uma parte minha que é feminina, seja homem ou seja mulher. E nas nossas relações afetivas, independente se eu me relaciono com alguém do mesmo sexo que o meu, é importante a gente entender essa dança dos elementos, né? Tem um livro que eu estou lendo, ele está lá na sala, chama Parceiros Invisíveis. E ele traz essa ideia de que um relacionamento a dois, na verdade, é um relacionamento a quatro. A pessoa que surubão, gente, é um relacionamento a quatro, calma, né? Na verdade, tem duas personalidades da parte do cônjuge, que é o masculino e o feminino dessa pessoa, e a mesma coisa, né? As duas partes do outro cônjuge, que é o masculino e o feminino da outra pessoa. Então, um casal, uma relação madura, equilibrada, também tem isso. O quanto cada personagem ou cada pessoa desse casal está em equilíbrio com o seu masculino e o seu feminino interno, né? Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, na questão da hierarquia correta do casal, existe um mito, quer dizer, eu não sei nem se dá para falar que é um mito. Na verdade, eu entendo isso como um grande mal entendimento, ou não. Pode ser que lá no começo da sistêmica, né, porque é bom a gente lembrar que o contexto da constelação familiar é um contexto antigo, né, de uma época antiga. O pai das constelações familiares, o Bert Hellinger, ele era alemão, então tem essa influência da cultura alemã. Ele tem uma história de vida assim, interessante, porque ele serviu no exército nazista, ao mesmo tempo ele foi padre, então ele teve muitas experiências e há vários preconceitos em relação à fala dele, o posicionamento dele, né, quando a gente está falando de constelação familiar, e eu entendo muitos dessas críticas, porque, na verdade, existem distorções do que o Bert Hellinger trouxe para a gente, né? Por exemplo, essa coisa de hierarquia do casal é uma delas. Tem algumas pessoas que ainda hoje, em pleno século XXI, entendem que numa relação tradicional, da família tradicional brasileira, entre aspas, né? Que é uma relação heterossexual, onde a mulher tem que ter filhos, o homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa cuidando do lar e tal, ainda tem muito desse fantasma rondando nosso imaginário ou o nosso inconsciente coletivo. E erroneamente algumas pessoas ainda entendem que o masculino ou o homem da relação ele é superior à mulher. Na verdade, não existe isso, tá, gente? A hierarquia de casal não existe hierarquia. Você pode pensar dessa forma, tá? A hierarquia é uma lei sistêmica que diz, ou melhor, que ela coloca ordem nas relações, né? Porque a constelação familiar, eu gosto muito dela, porque ela traz esse olhar de colocar ordem no amor, no fluxo do amor. Porque, honestamente, a gente não sabe amar, né? Isso aí pode ser até papo de outra aula também, da gente aprofundar nisso.
o quanto que a gente ama de uma maneira muito viciante, muito sufocante, muito dependente, muitas vezes, sabe? Então, a gente sim precisa reaprender a amar. E a constelação familiar, ela ajuda nisso, da gente entender qual que é o fluxo do amor, para que ele possa fluir de uma forma saudável. Então, existe sim a hierarquia quando a gente fala da relação de pai com filho, mas em casal, gente, a hierarquia ela é nula, vamos dizer assim, porque os dois eles são do mesmo tamanho, né? Vamos dizer assim. Deixa eu pegar aqui meus bonequinhos até para ajudar nessa ilustração, que é como se fosse isso aqui, ó, né? Marido e mulher aqui, né? Um casal, onde eles são do mesmo tamanho, são dois bonequinhos quase até parecidos, né? Ou seja, os dois eles têm a mesma importância, o mesmo nível de protagonismo nessa relação, tá? Então, tá. Aqui, ó, que estava falando sobre a questão do amor, né? Cuidado com cuidado excessivo, porque essa postura da mãe do parceiro, ela esconde, ela tem uma dinâmica por trás dela que é muito baseada nessa coisa do cuidar. E, ok, posso até entender que o feminino, ele tem mais facilidade, e entende que eu estou falando feminino, não estou falando mulher, tá, gente? Eu sei que às vezes fica difícil da gente entender, mas lembra que eu estou falando daquelas personalidades que a gente tem dentro da gente, né? A nossa porção feminina, ela tem uma facilidade muito grande de assumir esse papel de cuidar do outro, de, de ser mais é, acolhedora, mais sutil, mais leve, mais doce, né? Por isso que erroneamente também as pessoas falam que mulher tem que ser meiga, aquela coisa cuti-cuti, né? Mulher não tem que nada, né, gente? Qualquer coisa que você colocar, mulher tem que, já virou uma castração, né? A gente pode falar que o feminino tem essa característica mais cuticute, mais meiguinha. O masculino, por outro lado, não. Mas uma mulher tem o masculino e o feminino dentro dela. Então, na verdade, é um equilíbrio entre essas duas coisas, né? Então, o cuidado com o cuidado excessivo. Todo o excesso, seja o que for, né? Excesso de compra, excesso de comida, excesso de sexo, excesso é, de vícios, né, em geral, tudo isso, gente, esconde por trás um sentimento de falta, um sentimento de escassez. Isso aí tem a ver com a ferida do abandono, isso aí tem a ver com a fase da amamentação e tal, né? Enfim, também é algo muito importante de ser verificado quando a gente fala dessa questão de traumas existenciais, né? Então, o amor, um amor bacana, um amor legal, ele é um amor que expande. Por isso que o Bert fala dessa coisa de colocar ordem no amor, para que o amor seja algo que expanda, expandindo o amor, expandindo as pessoas que se amam, que se relacionam, a gente está expandindo a nossa humanidade, a nosso planeta Terra, a gente está evoluindo, né? Por isso que eu falo que sexualidade tem tudo a ver com espiritualidade. Uma pessoa que ela é trabalhada na sua sexualidade de uma forma saudável, de uma forma verdadeira, né, conectada com essa essência dela, ela está assim conectada com a sua essência divina, com o seu ser de luz. É muito bonito assim perceber esse casamento, né? Então, cuidado com isso. O amor que aprisiona e sufoca, né? Isso não é amor. Porque, na verdade, essa postura da mãe que cuida, que faz tudo pelo marido, é uma prisão, né? É porque é como se essa mulher, e aí pode ser de uma forma inconsciente, muitas vezes, tá? Deixa eu pegar aqui meu bonequinho. Cadê? É como se essa mulher, ela aqui, ó, ela se coloca maior do que esse homem. Ou também o contrário, né, gente? Também pode ser que esse homem aqui não tem desenvolvido a sua masculinidade, a sua referência de masculino, ou a sua autorização para crescer. Aqui eu estou falando, né? Depende da idade, eu já vi homens de 60 anos que são ainda presos nessa postura infantil, né? Então, aqui eu ia dizer tanto faz, mas na verdade não é tanto faz, porque aqui uma mão lava a outra, né? Relacionamento de casal nunca é sobre o outro, 100% o outro, né? Meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo. Qualquer reclamação
que vier na sua cabeça em relação ao seu parceiro, sua parceira, pode saber que 50% do comportamento dele tem a ver contigo. Aí você vai falar assim, Patrícia, você endoidou, né? Porque não tem nada a ver com. Não sou eu que criei esses monstros, esses traumas no meu marido. Beleza, até eu concordo. Porém, contudo, todavia, entretanto, lembra da história da panela, né, gente? Se encaixou com você, se vocês estão juntos, se vocês estão se relacionando de uma maneira íntima, de uma maneira afetiva, é porque ali tem a chave e a fechadura. Encaixou em algo que é seu, em alguma ferida que é sua que também precisa ser trabalhada. Então, a mulher que é a mãe, ela tem um perfil muito da mulher guerreira, da mulher que é batalhadora. E quantas de nós, gente, quantas de nós não tem no nosso histórico? Pode fuçar aí na sua história familiar. Você vai achar, garanto, que você vai achar pelo menos uma mulher que era a guerreira, a que lutava para sustentar todos os filhos, toda a família, sei lá. Antigamente, nossos avós tinham 12 filhos, né? A minha avó, ela teve 14 irmãos, né? Então, minha bisavó teve 15 filhos. Pensa, gente. É uma mulher que tem que ser muito guerreira para parir esse tanto de criança, para, enfim, né? A gente tem nesse histórico, e aí a história do feminino também é um outro assunto que eu quero trazer aqui, a gente tem isso no nosso sangue, no nosso DNA, no nosso sistema de funcionar, né? Essa coisa da mulher guerreira. A mulher guerreira, ela, na verdade, acaba se tornando essa mulher superior a esse parceiro, né? De uma forma inconsciente, ela acaba colocando esse parceiro no lugar de menino, como quem diz assim, deixa eu cuidar de você, deixa eu marcar o seu médico, deixa eu cuidar da sua alimentação que você não sabe cuidar, deixa eu organizar a sua agenda, deixa eu fazer tudo por você, porque no fundo, existe um pedido aí de não me abandona, não me deixe, né? Essa dinâmica da mulher, mãe do parceiro, da parceira, ela tem muito a ver com a menina, a criança, que teve que ser adulta antes da hora. Como assim, Patrícia, teve que ser adulta antes da hora? É se você pensar e olhar para a história daquela mulher que, por exemplo, sei lá, por algum motivo, seja pelo motivo do pai ou da mãe não ter assumido essa responsabilidade de ser o adulto da casa, os adultos da casa e cuidar daquela criança, por algum motivo ela teve que cuidar, ou ela internalizou que ela era o adulto da casa, que ela que tinha que fazer essa performance, esse papel, né? Então, por exemplo, posso trazer vários exemplos aqui. Já atendi mulheres que viam os pais brigando muito. O pai muito agressivo, alcoólatra, que agredia a mãe fisicamente, verbalmente. E essa menina pequena ali na fase dos 5, 6 anos, vendo isso, começa a ter aquele pensamento de eu preciso salvar minha mãe, eu preciso cuidar da minha mãe para que meu pai não faça isso com ela, né? E vários outros exemplos, assim, o pai que foi embora, abandonou a família, a mãe teve que se virar, a menina tinha que fazer tudo certinho, não podia se machucar na escola, não podia tirar nota baixa, não podia dar trabalho, não podia criar confusão com os coleguinhas, não podia falar para a mãe que sofreu bullying na escola, né? Antigamente nem tinha isso, hoje é que a gente fala mais desse contexto do que as crianças passam na escola, né? Mas era uma menina que tinha que aguentar calada, que tinha que ficar na dela. Isso tudo foi criando uma camada, uma armadura para ela se autodefender, porque ela não tinha um adulto que defendesse ela. Por mais que a mãe estivesse ali presente, mas a mãe estava fazendo essa função, esse corre de sustentar a família, de cuidar de todo mundo, porque o pai estava ausente, né? Enfim, tem várias histórias, vários contextos desses que a gente vê que a menina, a criança, ela não pode ser adulta, ou ela não pode ser criança, e ela acabou tendo que adultecer antes da hora, né? Então, como que ela sabe amar? O modelo de amor dela, ela aprendeu com os pais, que é essa coisa do eu vou salvar o outro. Então, a mulher, a mãe, né? Melhor, a mulher que é mãe do seu parceiro, por trás ela tem ali um desejo
às vezes até o culto de querer salvar o parceiro. E olha que interessante, né? Muitas vezes esse tipo de pensamento, essa mulher acaba atraindo um homem fraco como é que fala, que fica confortável nessa postura de ser a criança da relação, né? De ser o menino. Já perdi meu bonequinho aqui, mas enfim, de ser aquele pequenininho, né? E ela também acaba atraindo homens que, que não se sustentam financeiramente, que têm dificuldade de bancar essa postura de adulto, bancar uma relação. Então, ela acaba fazendo tudo pelo outro nessa tentativa de ser valorizada, de ser reconhecida, é a busca do reconhecimento ou da aprovação, né? Muitas vezes também tem isso, ela cuida demais porque ela tem o medo de ser abandonada. A pessoa que cuida demais, gente, você vai descascar a cebola, você vai chegar lá no cerne do problema daquela pessoa, você vai chegar perto de algo que é do tipo assim, lá atrás, seja na fase de bebê, seja na infância, o corpo registrou que ela sentiu falta de cuidado materno, colo materno, aquela troca afetiva da mãe com o bebê, né? Que seja na hora da amamentação, seja na hora de trocar fralda e ter aquele momento de toque, de carinho, na hora do banho, na hora de brincar, né? Essa conexão olho no olho, essa sensação de pulsação de coração junto com a mãe, que faltou para essa criança. Então, ela cria nela uma espécie de um medo do abandono, né? Então, ela passa a funcionar, a cabeça dela passa a comandar as ações dela da seguinte maneira: tem que ser boazinha, não pode dar trabalho, tem que dar orgulho para o outro, para não ser abandonada, para não ser rejeitada, né? Então, isso tudo, quando a gente fala da mulher grande perante ao seu parceiro, a gente entende que é uma mulher forte, porém, gente, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque essa frase aqui, ela é muito, muito importante, grava ela, né? A mulher fortuna demais, na verdade, ela é uma mulher insegura, tá? Ela é uma mulher que, no fundo, na alma dela, ela guarda um medo, uma insegurança muito grande. Coloquei a foto da Mulher Maravilha, né? Porque eu acho interessante que no Dia das Mulheres todo mundo usa muito essa referência da mulher forte, da mulher guerreira, né? Como se isso fosse um elogio. Talvez em algum contexto histórico da nossa evolução do feminino, pode ser que uma mulher que consegue se posicionar, que consegue falar, que consegue fazer ou trabalhar com aquilo que gosta e não por obrigação, uma mulher que é dona do seu próprio corpo, do seu próprio prazer, a gente pode entender que isso, né, essa mulher fortuna demais, que isso é positivo, beleza. Só que hoje em dia, na nossa sociedade, a gente ter ido para esse extremo de estar sempre no modus operandi da mulher guerreira, isso está trazendo várias saúdes para as mulheres hoje em dia, né? Esse boom de doenças ginecológicas, esse boom de doenças psicoemocionais, né? Depressão, a questão da ansiedade, o número de suicídio em mulheres está subindo muito, porque essa faceta da mulher guerreira, ela é só um lado da moeda, né? Quando a gente fala do feminino, a gente tem 4 facetas diferentes que a gente, como feminino, precisa aprender a navegar, a permear por essas facetas do feminino, né? Quando a gente fica só no polo da mulher guerreira, a gente acaba se estragando internamente, né? O corpo não aguenta todo esse nível de tensão, toda essa descarga, né, emocional, hormonal e tudo mais. A gente acaba saindo do nosso ciclo, da maneira que a gente naturalmente funciona, né? O feminino, ele é muito... Você tem uma visão muito clara do feminino se você olhar para as estações do ano, se você comparar com a Lua, né? A Lua está
Cada mês ela passa por 4 fases diferentes, ela tem 4 facetas diferentes, né? As estações do ano também. Em 12 meses ali a gente tem 4 estações diferentes. Então, nós mulheres que somos essa representação da natureza aqui, a gente tem sim essa ciclicidade dentro da gente, né? De novo, aquilo que está no macrocosmo, no planeta, na Lua, né, nas estações do ano, tal, tudo isso está aqui dentro está no microcosmo, né? Isso é uma lei hermética, o que está dentro está fora. Então, sim, a gente é cíclica, a gente tem esse modo de funcionar que, para o nosso bom funcionamento, a gente precisa se apropriar disso, saber que momentos eu posso ser essa mulher guerreira que levanta a bunda da cadeira, vai lá e faz o que tem que fazer, faz a vida acontecer, né? Porque, felizmente ou infelizmente, a vida aqui não é um passeio no parque, não é a Disney, né? Coisas não se resolvem num passe de mágica, assim, no pó de pili-pim-pim. Existe, sim, como adulto, a gente pagar o preço e fazer o que precisa ser feito. Mas também a gente tem que entender que hora que a gente desliga esse lugar da mulher guerreira. Então, por exemplo, a dica, né, de hoje, dessa questão de como sair desse lugar da mulher mãe do parceiro. Aprender a descansar no seu feminino. Aprender a abandonar, não vamos usar a palavra abandonar, não, porque isso confunde com dores existenciais, né? Aprender a abrir mão desse lugar de guerreirona, de lutadora, ter orgulho disso e tal, ser mais macho que muito homem, né? Esses dias eu estava num retiro de mulheres e é interessante perceber que as falas elas são muito costuradas, assim, elas são muito parecidas, né, uma com a outra. E aí tinha uma mulher falando isso, ela contando assim, eu sei trocar até a fiação da minha casa, do meu chuveiro, eu que troco, eu que arrumo isso, quando estraga, eu que arrumo o carro, que não sei o quê. Eu fiquei olhando, assim, eu já fui essa mulher, né? Eu não julgo, porque eu já fui essa mulher, nariz assim empinado, essa coisa meio fodona, né? Do eu não preciso de homem, eu me resolvo sozinha. Se a gente for levar isso para a sexualidade, é pior ainda, porque às vezes tem mulheres que falam, eu não preciso de homem, eu tenho vibrador e tal. E, na verdade, gente, sim, a gente precisa do outro, a gente precisa do parceiro ou da parceira que a gente se relaciona afetivamente, porque é só assim que a gente evolui, né? Para quem é mãe, passa pela maternidade, que também é um portal gigante de evolução, né? Mas, pau a pau ali, ou até um pouco superior a isso, porque a maternidade é um período da vida, né? Tudo bem que a pessoa é mãe, ela vai ser mãe o resto da vida, né? Mesmo que, enfim, aconteça inversão da ordem. Mas o papel de mãe, quando a gente está falando de um filho de 40 anos, o papel é bem menor quando a gente está falando de uma criança de 1 ano, né? Essa mãe é muito mais intensa, é muito mais ativa. Então, sim, o papel de mãe ela também, essa relação, né, mãe com filho, com filha, também traz uma evolução muito grande. Mas a relação conjugal, seja com homem, seja com uma mulher, traz saltos evolutivos, assim, da gente realmente olhar para as nossas feridas existenciais de uma maneira ampla e tratá-las, né, e solucioná-las para que a gente tenha relações afetivas que sejam mais leves, mais gostosas, mais prazerosas, né? Então, gente, a mulher fortuna demais, na verdade, ela esconde uma insegurança muito grande dela. É uma armadura, é uma capa do tipo, não, não se aproxime, não se aproxime, não quero que ninguém invada o meu interior, porque aqui dentro tem um monte de caca que eu não consigo resolver. E aí, para me distrair de resolver os meus problemas, eu fico resolvendo o problema dos outros, né? Quantas e quantas vezes, gente, eu vejo mulheres super atarefadas, resolvendo a vida do filho, da mãe, da sogra, do tio, da tia, do marido, do vizinho, da amiga. E quando eu paro e falo, respira, traz para você.
percebe o seu corpo, como você se sente. Essa mulher, ela desaba, né? Ela desaba porque tem tanta dor dentro dela que ela tem medo de olhar, ela tem medo que as pessoas enxerguem esse lado imperfeito dela, né? Porque, de novo, lembra que ali é uma relação de codependência, né? A gente acha que codependência é só quando a gente tem aquela mulher vítima da circunstância, aquela mulher que sofre agressão verbal ou física, né, do parceiro. Só que não, gente, a codependência emocional, ela também acontece na polaridade ao contrário. Quando a gente tem uma mulher fortona e um homem que é fraco, que é submisso a essa mulher, né? Isso não é uma relação saudável, isso é uma relação de codependência. E aqui eu estou falando de dependência tanto financeira, emocional, social, qualquer vínculo que essa pessoa que é menor da relação, né, que esse parceiro ou que essa parceira, não consegue desenvolver, não consegue ter sua própria autonomia de ser uma pessoa adulta, né? Uma boa pergunta para você se fazer, saber o nível de saudabilidade da sua relação, é tipo assim: se o meu parceiro ou minha parceira, sei lá, morrer do dia para a noite, ou resolver ir embora, como que eu fico? Afetivamente, emocionalmente, financeiramente, apoio com filhos, né? Como que eu fico? E do outro lado a mesma coisa, né? Porque se tiver uma coisa do, ah, meu Deus, sem o outro eu não vivo, seja por A, B ou C motivo, tá ruim, né? É uma relação de codependência que tem que ter cuidado, que tem que ser olhado, tá? Então, gente, o que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês, antes de eu falar do movimento AMICE, que é o movimento que eu estou começando a trabalhar com mulheres depois de 7 anos aí de uma jornada de recuperar o meu próprio feminino, depois de uma jornada de recuperar a relação com a minha mãe, né, que eu percebi que o meu feminino vem dali, aliás, o feminino de todas as mulheres, né? Todas nós, mulheres, a gente tem como primeiro modelo de feminino na nossa vida é a nossa mãe, independente da história que vocês tiveram, independente se você conheceu sua mãe ou não, o primeiro modelo é a nossa mãe. Então, muitas de nós, mulheres, a gente guarda ali um 100%, gente, das mulheres que são nesse lugar superior ao parceiro, pode olhar que ela tem alguma questão com a mãe, seja uma questão de bronca, né, de vingança, de raiva de alguma coisa, ou seja uma relação de querer salvá-la porque enxerga a mãe como inferior, enxerga a mãe como pequena, né, como fraca. Então, o que acontece? Por espelhamento, o feminino dessa mulher que enxerga a mãe como fraca, o feminino dela é fraco. Se o feminino dela é fraco, o masculino ele ganha espaço, né? Ele tem mais espaço para se manifestar. Então, por isso que essa mulher é aquela que a gente brinca da mulher Carlão. O masculino dela é mais aflorado, aquela mulher que está sempre fazendo, porque quer ser reconhecida ou porque tem medo de ser abandonada, né? E no movimento Ame-se, que é esse movimento aonde eu vou trazer para as participantes desse movimento essa ideia, né, ou essa filosofia que para mim foi o que me libertou, que é a filosofia do tantrismo, né, a ideia de união desses polos masculino e feminino, ou desse equilíbrio do polo masculino e feminino, para que a gente saiba ocupar o nosso lugar, saiba realmente ocupar qual é o nosso verdadeiro lugar. E aqui eu não estou falando só de relação afetiva, né? Mas é em tudo, é na profissão, é no propósito de vida que você tem, é na relação com filhos, é na relação com os pais, é na relação com o dinheiro, é na relação com o seu corpo, né? Assumir o seu feminino, saber entender o seu lugar no mundo, né? Através do resgate do seu feminino, faz toda a diferença em todas as áreas da vida. Por que isso, gente? O feminino, ele é uma força magnética, ele é uma força de atração, assim, fora de série, sabe? Tem aquela história, né, da fecundação, do óvulo com o espermatozoide, né? Que o espermatozoide vai nadando freneticamente ali, até chegar no óvulo. A ciência traz uma ideia, ou pelo menos da maneira que é contado, né?
parece, do jeito que é contado, fica parecendo que o óvulo, ele fica lá paradinho, brisando na vida, assim, como quem estivesse na praia, né, descansando e tal. E o espermatozoide é que faz uma corrida louca lá, maluca, para chegar na frente, né, a competição lá com os outros espermatozoides, para ele chegar e fecundar o óvulo. Na verdade, gente, a ciência está descobrindo que o óvulo, ele não tem nada de passivo, ele não fica lá brisando na vida. Na verdade, ele tem um movimento magnético, o óvulo, ele emana um sinal para atrair o espermatozoide, né? Por isso que eu estava falando aquilo, que o que você vive hoje na sua relação conjugal, não sei o que que é, mas eu garanto que 100% disso não é só responsabilidade da outra pessoa. Isso tem o seu magnetismo do que você atraiu nisso também, porque o feminino é magnético, né? Então, através desse magnetismo, é que a gente pode cocriar uma vida que a gente deseja, cocriar a relação afetiva que a gente deseja, né? E não é cocriar a vida daquele ponto romantizado demais, aquela coisa do amor romântico, que também é outro assunto para trazer aqui. Gente, é muito assunto, né? Já falei para vocês, entra lá no meu Instagram e me manda ideias de assunto, porque eu gosto de desenvolver essa ideia da gente debater e da gente trazer esses assuntos, né? Então, não é desse ponto de vista do amor romântico. Isso aí é uma outra coisa que a gente pode conversar depois. Então, a força do feminino, gente, não está na ação. A mulher, quando ela está na ação, no fazendo, a meta, no objetivo, tem que cumprir a meleca da listinha. Eu sou a louca da listinha aqui, gente. Vivo ticando listinha e tal. Quando a gente está nessa, a gente está muito no masculino, que é nessa ação fazer. O feminino, a, o magnetismo do feminino está nessa vibração, né? Então, está na essência, na sutileza da coisa. E percebe que não é no que fazer, porque muitas vezes eu acho interessante que as mulheres chegam assim, Patrícia, o que que eu faço para eu trabalhar mais o meu feminino? Eu falei, já começou errada a pergunta, né? Porque não é o que você faz, é o que você sente. O feminino é o sentir, é a vibração, é a sua intuição, é a sua conexão, né? Você pode estar... esses dias eu estava, nesse retiro que eu estava participando, eu estava como ajudante de cozinha. Aí eu estava conversando com a chefe de cozinha e aí eu estava falando para ela, né, que o feminino, essa coisa de cozinhar, de pegar essa alquimia dos alimentos que a Mãe Terra trouxe, transformar isso num algo nutritivo que vai para dentro do meu corpo, que aquilo vai se decompor, que vai fazer parte de mim. Gente, você já parou para pensar que o que você come passa a fazer parte das suas células, né? Se a gente pensasse nisso, a gente já tem mais atenção no que a gente come. Mas, enfim, o assunto não é esse. Então, eu estava falando isso da coisa do cozinhar, dessa alquimia, o quão feminino é isso, né? Só que ela trabalha com isso. Aí você imagina, uma cozinha industrial, ela pegava a panela pesada, aquela coisa toda. Aí você imagina, né? Como ser feminina numa cozinha de MasterChef? Não dá, porque é loucura, loucura, loucura. Então, eu brincando com ela, falando assim, a questão não é o que a gente faz, mas é como a gente faz. Uma coisa é uma MasterChef que trabalha com cozinha na meta, na pressão, outra coisa sou eu aqui na minha casa cozinhando, que eu ligo uma música, coloco um incenso, tomo um vinho, entre picotar um alimento e outro eu dou uma dançada, né? Sem pressa, sem estresse, sem objetivo, sem meta, sem tem que, entende? Então, essa é a postura do feminino. Patrícia, mas você está falando para eu cozinhar assim todos os dias? Eu falei, não, de jeito nenhum, gente, porque a vida, né, tem hora que não dá, né? Mas é um exemplo da postura. Você pode fazer qualquer coisa, você pode fazer, sei lá, dirigir trator. Dirigir trator. Será que alguém já dirigiu trator, gente? Eu já, por isso que eu estou falando esse exemplo, né? Mas você pode fazer qualquer coisa que que não é isso que vai determinar se você está trabalhando seu masculino ou seu feminino. É a sua postura, é o seu jeito, é a sua intenção. Entendeu? Faz sentido? Então, gente,
Essa é a mensagem, né? Para a gente se relacionar de uma forma saudável com o outro, né? Seja com o parceiro ou com a parceira, para a gente estar de igual para igual nessa relação, para você ajudar o seu parceiro ou sua parceira a assumir esse lugar de força dele ou dela, né? Antes de mais nada, você precisa estar no seu lugar de força também, porque aquela velha história, como é que você vai ensinar alguém alguma coisa que você não sabe, né? Como que você vai ajudar alguém a trilhar um caminho que você mesmo não trilhou esse caminho ainda? Então, o feminino nesse magnetismo, gente, eu acho tão lindo, que eu sei, eu entendo que quem se relaciona com homens tem, em geral, tem mais dificuldade de acessar esse lado feminino dos homens, né? Porque geralmente os homens são mais difíceis de se abrir, de se comunicar, às vezes são mais, como é que fala? São mais rígidos, são mais direto ao assunto, né? Às vezes até grosso, às vezes até aquela coisa mais agressiva, né? Mas a mulher, ou melhor, o feminino com esse magnetismo, ela o feminino consegue acessar esse feminino do parceiro, né? Isso eu acho tão lindo, gente. Isso é tão alquimia, isso é tão forte. Por isso que depois eu vou falar mais do livro, né? Que eu esqueci ele. Mas esse livro que eu estou lendo, Os Parceiros Invisíveis, ele é muito lindo porque ele fala dessa dança, né? O quanto eu, quando estou com o meu feminino estabelecido, eu consigo acessar esse feminino também do meu parceiro ou da minha parceira. Lembra que feminino não tem a ver com homem e com mulher, né? Então, assim como o masculino também não. Estou falando dessa personalidade que cada um de nós temos, né? E aí, gente, a verdade é que para você se relacionar de uma forma saudável, você vai precisar aprender a se amar, né? Se amar na sua inteireza, se amar até na sua imperfeição, né? E isso, até postei isso esses dias. Tem um post meu no Instagram falando sobre isso, sobre o que eu aprendi no Tantra, né? O Tantra foi o caminho terapêutico que eu escolhi para eu lidar com as questões do meu feminino, para eu lidar com a raiva que eu sentia da minha mãe. E aí você pode pensar assim, nossa, Patrícia, mas o que eu já ouvi do Tantra tem a ver com massagem tântrica, tem a ver com aquela coisa mais sexual. Sim, vamos dizer que 3% do Tantra tem a ver com aquilo, né? A grande parte, ou a maior parte do Tantra, da filosofia do tantrismo, e, eu gosto de ver o Tantra como uma religião, apesar dele não ser, né? Mas ele é uma filosofia muito antiga a todas as religiões que a gente tem, mais antiga, né, do que todas. Mas eu gosto de ver o tantrismo como uma ideia de culto ao feminino. É tão bonito assim você perceber que essa ideia, né, do Tantra, ele traz esse cultuar o feminino, trazer esse lugar de honra para o feminino, né, para que haja uma integração feminino e masculino. Aquele símbolo do taoísmo, né, o yin yang, ele mostra muito isso. Ele é ali vamos dizer, um quadro visual, um resumo visual do que é o Tantra. Porque ali a gente tem uma porção que é masculina, mas dentro tem um pontinho, né, que é o feminino, dentro do branco tem o preto, dentro do preto tem o branco, né, mostrando isso, que mesmo o feminino, ele tem a sua porção do masculino e vice-versa. Então, quando a gente aprende a fluir, aprende a dançar nessas polaridades masculino e feminino, a gente está trabalhando a nossa saúde de uma forma global, de uma forma integral, né? A saúde do corpo físico, a saúde do corpo emocional, a saúde do corpo financeiro, né? Do corpo amoroso, sutil, relacional. A gente está trabalhando todas as relações da nossa vida, não é só a relação amorosa. Porque no fundo, gente, tudo começa com você. A maneira que você se ama vai determinar a qualidade da vida que você tem. Anota isso, né? Anota isso. Se você não anotou nada até agora, anota isso. A quantidade de amor que você tem por você, a maneira que você se ama, vai determinar a qualidade da sua vida, em todos os aspectos, né? E aí, gente, entra aquele problema, né, que eu já falei aqui. A gente não sabe amar. A gente não sabe amar o outro, a gente não sabe amar a nós mesmos. A gente acha que autocuidado é ir no salão, fazer a unha,
fazer cabelo. Pode até ser um autocuidado, não porque você está cuidando da estética, mas é porque, olha só que interessante, você vai lá no salão, tem alguém aqui passando a mão na sua cabeça, fazendo um cafunézinho, né? Aí dá para entender que, sei lá, você recebia cafuné quando era criança? Será que não tem uma criança aí sentindo falta de carinho, de contato, de, de, de vínculo emocional, né? Isso tudo é tão bonito da gente perceber no Tantra, né? Nos caminhos do Tantra, na terapia tântrica. Essa sutileza da amorosidade que está nos mínimos detalhes, está nas coisas mais simples. Assim, né? Não é sofisticação, não é difícil acessar esse caminho. Né? Então, quero apresentar para vocês o movimento Ame-se. É um movimento aonde, através dos caminhos do Tantra, a gente vai trabalhar esse resgate com o feminino, trabalhar o seu amor próprio, né? Para despertar essa potência em você, né? Dentro do movimento Ame-se, você vai se tornar uma mulher foda. Uma mulher foda quer dizer uma mulher feminina, uma mulher orgástica, uma mulher divertida e uma mulher autêntica. Para você se sentir valorizada, respeitada, amada e desejada pelo seu parceiro ou pela sua parceira, né? Que antes disso é você saber se valorizar, se respeitar, se amar e se desejar, gente. Eu acho sensacional trabalhar com mulheres que têm uma questão de autoestima e quando a gente chega no final do processo, essa mulher está se desejando, se devorando, se amando, assim, como a coisa mais suculenta, a fruta mais gostosa do mundo, né? E essa a, a ideia, né, de trazer para vocês no movimento Ame-se. Então, nessa jornada, você vai ter um passo a passo simples para você se libertar de bloqueios e traumas na vida amorosa, na vida sexual, e você ser uma mulher mais segura, mais confiante para conquistar o seu mundo, para co-criar a realidade que você deseja ter, né? Olha aqui os temas, gente, que a gente vai falar. A gente vai falar sobre limpar os bloqueios e os traumas emocionais. A gente vai falar da questão de sair do medo e conquistar a autoconfiança. Abrir mão da dependência, seja emocional, seja financeira. A gente vai falar como sair com dignidade de uma relação abusiva, né? Como acabar com uma relação abusiva. Como fortalecer as suas raízes ancestrais para que você possa esticar suas asas e voar alto, voar longe, conquistar o horizonte que você deseja, que você merece. A gente vai falar como encontrar o seu poder pessoal, como co-criar uma nova realidade. A gente vai falar de amor próprio, auto-perdão, compaixão, expansão do seu ser divino. Né? A gente vai falar de como colocar limite nas relações, como equilibrar a força do feminino e do masculino internamente, a sua força masculina, a sua força feminina, né? E não ficar só nesse arquétipo da mulher guerreira. A gente vai falar sobre ciclicidade feminina, qual que é o ritmo do seu corpo, você vai aprender a encontrar o ritmo do seu corpo. A gente vai falar da conexão da sabedoria ancestral, como que você se conecta com essa intuição, né? Com aquilo que a gente fala da mulher sábia dentro de você, que é um outro arquétipo da mulher. A gente vai falar sobre como preencher os seus vazios existenciais, sem você ficar projetando nas suas relações a carência, ou sem ficar projetando na comida, ou nos vícios, ou nas compras, né? Sem você ficar projetando esses vazios existenciais em locais que não vão resolver, que não vão preencher, né? A gente vai falar sobre como construir a sua liberdade com autenticidade. E no final a gente vai fazer um ritual tântrico de purificação e de prosperidade que vai ser maravilhoso, tá? Tudo isso, gente, são em 12 semanas. 12 semanas é o quê? São 3 meses, né? São 12 semanas de um mergulho interno para você ir além, para você despertar essa força interior, encontrar em você essa fonte de poder que tem dentro de você, do seu poder pessoal, para você poder conquistar o relacionamento dos seus sonhos, a vida amorosa e sexual dos seus sonhos, tá, gente? Eu não vou ficar aqui falando que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, porque lembra que qualquer pessoa que falar tem que para você, você já risca da listinha, tá? Você também vai receber o acesso, a gente vai ter um círculo terapêutico de mulheres, onde a gente vai aprofundar na leitura do livro das Mulheres que Correm com os Lobos. Meu livro está aqui, não. Está lá na sala também. Está tudo na sala hoje.
Esse livro é um livro especial demais para quem é mulher, né? Não dá para nenhuma mulher na face da Terra passar pela Terra sem ler esse livro. Ele é um livro de histórias, histórias muito gostosas de ler, é, e dentro dele vem toda a explicação do emocional, da psique dessas histórias, né? E é um banho de reflexão, gente. É chuva de reflexão, é uma coisa muito, muito, muito forte. Ainda mais quando a gente faz a leitura desse livro, quando a gente faz isso em grupo de mulheres, tá? Então, é imperdível, imperdível esse círculo terapêutico das mulheres que buscam. E você vai ter também 6 meses de acompanhamento terapêutico individual comigo, online, né? Então, pensa só, são 6 meses aí de terapia, de fortalecimento do seu self feminino, do seu poder pessoal. É realmente uma virada de chave, é realmente uma transformação, tá? É, o valor do movimento Ame-se é R$ 97 por mês, gente. É um valor bastante acessível e aí, eu vou deixar aqui embaixo o link da plataforma, né, para você adquirir. A partir do momento que você adquirir, você já recebe no seu e-mail o acesso e a cada semana vai sendo liberado esses conteúdos, tá? O agendamento terapêutico, a gente vai agendando conforme você vai desenvolvendo, conforme você vai caminhando nessa trilha. Então, você tem aí um tempo de 6 meses para você aprofundar nesse conteúdo, né? É uma coisa que dá para fazer no seu tempo, é uma coisa que dá para você organizar aí na sua agenda de tarefas, né? De coisas a fazer que dá para organizar, tá? Que mais que é importante dizer? Tem 7 dias de garantia, né? Como todo programa online, pode entrar lá na plataforma, dar uma olhada no que tem, olhar as aulas, né? O que está liberado e decidir se você quer ficar, se você não quer ficar, porque eu entendo que aqui, gente, eu não estou propondo uma ideia de um curso, né? Um curso online. Na verdade, é um movimento terapêutico. É um movimento de olhar realmente para a sua essência. Por isso que existe esse acompanhamento individual, tá? Tem o nosso coletivo, o grupo de mulheres que a gente vai se encontrar no Zoom, essas aulas do círculo terapêutico, né? Da Mulheres que Buscam. Essa aí é online, vai ter as datas lá para a gente se encontrar, aqui no Zoom também. Mas os 6 meses de acompanhamento terapêutico, ele é individual. Então, gente, desculpa, mas não tem nenhum psicólogo que você paga R$ 97 por mês aí para ter todo esse aprofundamento, né? Então, é um verdadeiro investimento em você mesma, porque eu acredito e confio que você merece esse investimento, que você merece essa virada de chave, tá? Então, se faz sentido para você, eu vou deixar o link aqui abaixo no vídeo. Qualquer dúvida que você tenha, vai lá no meu direct do Instagram, fala comigo. Ah, Patrícia, eu estou com dificuldade em relação a isso e isso. Vamos conversar, vamos facilitar para você participar desse movimento, tá bom? Então é isso, meus amores. Na próxima semana a gente se encontra aqui para mais assuntos do Cafofo, né? Para a gente tornar as nossas relações afetivas mais amorosas, mais gostosas e mais leves. A começar pela relação que a gente tem com a gente mesmo, tá bom? Beijo, boa noite.